Obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vamos ler o que está escrito no versículo 17. Êxodo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Amém. Vemos aqui um momento solene demais em que Deus, enfim, chegou o momento dele cumprir a promessa que fez em juramento de aliança com Abraão. Sabes que certamente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida em país estrangeiro por 400 anos. Então agora chegou o momento em que se completa o tempo de Deus para o povo de Israel, para o povo de Canaã e para os egípcios. E Deus tira o seu povo. É tão lindo ver e imaginar a alegria desse povo na sua saída do Egito. A Bíblia diz: tendo, pois, versículo 20, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Quando eles chegam em Etã, eles estão fora do Egito. Eles estão literalmente fora da escravidão. Eles estão livres. Vocês podem imaginar, de 430 anos de história, agora esse povo, enfim, não é mais escravo. Esse povo viu toda a maravilha e a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e eles, enfim, dizem: Moisés, nós estamos acampados aqui em Etã. É, vocês estão. Mas nós estamos fora do Egito? Sim. Mas nós estamos livres? Estão. Não tem mais escravidão? Não. Podemos gritar? Sim. Podemos dançar? Sim. Podemos correr, cantar? Podem, porque vocês estão livres. Olha, você pode imaginar a festa, a alegria desse povo. Aí entra uma coisa. Aqui no capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zephon.
Eu não sei como é que Moisés teve coragem de anunciar isso para o povo no meio de uma festa. O povo feliz, festejando porque estava fora do Egito. Nessa situação, Deus diz para Moisés, olha, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Como Moisés ia dizer isso para aquele povo? Diz ao povo de Israel que retroceda. Para onde? Para o Egito. E eu fico imaginando a dificuldade desse profeta, porque a Bíblia diz, por boca do profeta Oséias, que Moisés era profeta. Como? Como eu vou dizer para o povo que eles têm que retornar? Eu fico imaginando Moisés, ei, eu tenho uma coisa para falar com vocês. O que é, Moisés? Fala. É que o Senhor me disse, o que foi que ele disse? Ele diz que é para retornar. Vocês acham? Todo mundo pensou que ele estava louco. Todo mundo pensou que ele estava louco. Mas retornar para onde? Aí vem o pior. Para Pi-Hairote. E eles vão se acampar entre Migdol e o mar defronte de Baal-Zephon. Vocês sabem, Pi-Hairote significa montanhas intransponíveis. Significa que eles iam entrar numa emboscada altamente conhecida. Ali só tinha um caminho para entrar e para sair, ou saía pelo mesmo caminho ou ia pelo mar. Eles não tinham navio, eles não tinham um helicóptero, eles não tinham nada. Quer dizer, ali eles estavam numa arapuca. Naquela época, as estradas eram muito precárias. Nós lembramos a estrada que Abraão um dia foi com Sarai para o Egito, é a mesma que depois José também foi. E por onde agora os filhos de Israel saíram. Então nós imaginamos que foi difícil a situação. Eles entram ali, eles vão para Pi-Hairote. Eles estão perplexos sem saber o que fazer. Mas eles também não conheciam estradas, eles eram escravos no Egito. E agora eles estão nessa emboscada. Eles não podem entender. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é o seguinte: quando o faraó souber que o povo de Israel está ali em Pi-Hairote, ele vai dizer, o povo está perdido no deserto. Eles não sabem para onde ir. Vamos lá e vamos trazer todo esse povo de volta e eles serão nossos escravos novamente. Por quê? Porque para ele era muito fácil fazer isso. Ele entrava e trazia todo mundo. Então, a Bíblia diz que ele equipou 600 carros, escolhidos entre todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Ele fez um aparato gigantesco para ir lá, para conduzir o povo de volta para o Egito. E Deus, era isso mesmo que Deus queria. Deus disse, eles vão fazer assim, e eles vão atrás do povo. E quando eles estiverem lá, eu vou entrar em ação, e eu vou pegá-los dentro do mar. Nós sabemos o que aconteceu. O faraó foi atrás, o povo entrou em pânico, Deus abençoou a mão de Moisés estendida sobre o mar, Deus abriu o mar, paredão de água de um lado, um paredão de água do outro lado, e o povo começou a passar. Tinha mulher grávida, tinham senhoras de idade, homens de idade, gente mancando, o povo chorando, agoniado, correndo, trouxa na cabeça, rebanhos, tudo eles levavam ali correndo com medo porque eles viram o exército de Faraó.
E eles atravessaram ali. Quando eles estavam depois do meio, Deus abriu a visão para o povo do Egito, que entrou entre as duas placas do mar, atrás deles. Quando o povo de Israel chegou lá do outro lado, olhou para trás, percebeu o vulto de que o exército de Faraó estava no meio do mar. Eles entraram em pânico, logicamente, mas daqui a pouco eles foram se acalmando. Todas as vezes que eu vejo que eu medito nesse trecho, eu vou pregar, eu saio do púlpito. Porque eu vou falar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Isso é coisa da minha cabeça. Mas dá a impressão que Deus disse para o diabo: ei, eu abri o mar que eu criei e segurei as duas placas de água para o meu povo passar. O meu povo já acabou de passar, o teu está aí no meio. Agora, segura o mar aí para o teu povo. E como o diabo não segura nada disso, as duas placas de mar vieram se fechando, e o povo de Israel viu em perplexidade o mar se fechar em cima deles. E daqui a pouco, eles viam corpos de cavalos e corpos de capitães boiando no mar. E Deus ali foi glorificado. Deus recebeu o primeiro culto congregacional aqui da terra, porque até ali o culto era doméstico. Então eles começaram a caminhar. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos, Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Mas Deus não precisava contar para o povo qual era a proposta dele, qual era a visão dele, qual era o plano dele para aquele momento. Mas uma coisa é certa, Deus não permite que as coisas aconteçam sem que ele tenha um plano seguro para aquilo. Quantas vezes nós estamos que nem o povo de Israel em Pi-Hairote? Nós estamos vendo dificuldade, porque para todo lado que eles olhavam, tinha dificuldade. Eles tinham as montanhas intransponíveis, estavam de frente de Baal-Zephon, quer dizer, o diabo que ri. Eles estavam entre Migdol e o mar. Migdol é aquele que esconde a mão, que não ajuda, e o mar. Então, quantas vezes nós, na nossa família, estamos enfrentando uma situação de Pi-Hairote? Nós não vemos saída. Não existe como vencer aquela situação. A família está vivendo momentos de aflição. E nós esquecemos que aquele que nos criou no ventre da nossa mãe tem um plano para tudo aquilo. Que Deus é aquele que abre o mar. Que Deus é aquele que não tira os olhos de sobre o seu povo. A Bíblia diz, aquele que te guarda, ó Israel, nunca vai cansar. Ele nunca dorme, ele nem pisca. Não importa a situação que você está passando, se você está em pleno Pi-Hairote, Deus vai abrir o mar. E no mar onde você passa com toda dificuldade, em pânico, chorando de dor, os seus inimigos serão derrotados. Quando nós pensamos nisso, lembramos de um pai que, para salvar a sua família, a família toda teve que sofrer. Noé. Às vezes nós pensamos, nós estamos vivendo momentos horríveis na humanidade,
Mas Noé viveu os momentos que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que quando Deus mandou o dilúvio, foi porque ele olhou para a terra e viu que a terra estava cheia de violência. E porque a terra estava cheia de violência e corrompida à vista de Deus, Deus teve que lavar a terra. E como é que a terra está hoje? Não está corrompida, cheia de violência? Naquela época, Deus ainda não tinha mandado seu filho. Naquela época, o Espírito Santo não estava na terra, mas a terra estava corrompida e cheia de violência. E hoje? Que o Espírito Santo já veio, porque já veio. Que Jesus Cristo já foi à cruz. Tem uma igreja aqui na terra. E nós estamos vendo os horrores que estão aí. Horrores. Mas Noé, nessa situação, ele conduz a família dele toda para a arca da salvação. De uma população para o mundo daquela época, 4 casais vão ser salvos. Como que eles vão ser salvos? Eles entram na arca. Mas se você pensar como era a vida naquela arca, cada dia era menos prazerosa. Não tinha ar-condicionado, seguramente não tinha ventilador, não entrava vento lá de fora, o mau cheiro crescia por causa do excremento dos animais e dos homens. Então chegou o momento que a vida lá dentro da arca podia ser uma aflição. Mas tinha uma escolha, morre afogado. Se quiser, ou fica aqui e sofre, ou morre afogado lá fora. Então, quantas vezes a nossa vida na família está difícil? Muito difícil. E quantas vezes pensamos que é impossível continuar? Impossível continuar. Mas pode ter certeza que vale a pena continuar. Esse povo ficou na arca. Era uma família passando dificuldade, chorando, passando todo tipo de aperto, sofrendo aflição ali dentro. E quando eles saíram, esse pai de família podia ter dito: vamos construir uma choupana para ficar, ou vamos procurar uma tenda, vamos ver alguma coisa para comer. Não, ele disse: vamos construir um altar e adorar. Esse homem que conduz a família para a arca da salvação, leva a família para o altar de adoração. Nós vemos então a prioridade de um pai. A Bíblia diz que no meio de uma geração devassa, corrompida, este homem andava com Deus. Um homem andava com Deus no meio de toda a sua geração. E porque ele andava com Deus, ele foi o canal para salvar toda a sua família. Eu não sei como eram os filhos de Noé. A gente vai saber um pouquinho deles lá na frente. Não se sabe como eram as esposas, as noras de Noé. Não se sabe como era a esposa de Noé, mas nós sabemos de Noé. Ele andava com Deus. E por isso ele leva a sua família para a salvação e depois para a adoração. Quando vocês pensam a saída daquela família da arca, quando eles entraram na arca, as noras de Noé deixaram familiares lá fora. Podia ser mãe, pai, irmãos, primos, amigos. Também a esposa de Noé, os filhos dele deixaram amigos, conhecidos. Quando eles entraram na arca, havia grito de gente, voz de gente, talvez canto, animais. Era uma festa. Mas quando eles saíram da arca, era o silêncio total. Não havia um passarinho. Não havia um cachorro, nem um gato.
Quando eles saíram da arca, silêncio. Olharam para o chão, caveiras, ossos humanos. Será que eles pensaram? Pode ser ossos de pessoas que nós conhecemos. Então, não foi algo fácil para recomeçar, mas eles recomeçam com um altar, adorando a Deus. E Deus, então, faz com eles uma aliança. Quando nós examinamos essa situação, o povo de Israel em Pi-Hairote, a dificuldade, a dor que foi, o momento para atravessar o Mar Vermelho, como foi doloroso, o pânico. E Deus não tinha dito para eles o que ia ser. E quando nós olhamos a saída dessa família da arca, nós podemos ver que família sempre passa dificuldade, passa momentos de grande dor, mas vale a pena se ela passa unida. Deus, não existe um versículo na Bíblia que nos assegure que Deus nos botou aqui para sermos felizes. Deus nos botou aqui para a glória dele. Quando nós pensamos Moisés e o povo atravessa, do lado de cá onde eles estavam, era um lado mais conhecido deles. Era o lado mais conhecido. Talvez ali existisse alguém que dissesse, não, mas eu sei o caminho daqui, eu sei a trilha do deserto por aqui. Aquela parte era mais conhecida, mas quando eles atravessam o mar, que eles chegam lá do outro lado, e agora? Ninguém conhecia, porque jamais um deles tinha estado do outro lado do mar. E agora, para que lado nós vamos? Para que lado fica a terra prometida? É para a direita ou para a esquerda que nós vamos caminhar? E Deus disse, ei, olha para mim. Que foi que eu te disse, Moisés? Eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. O guia sou eu. O GPS sou eu. Sou eu que vou levar. Olha para mim. Eu sou um pilar de fogo à noite e eu sou uma nuvem de dia. Vai por mim. Então, não importa a situação aonde Deus lhe leva, se você continua olhando para Ele, Ele vai levar você ao lugar que Ele determinou, e o melhor lugar para você estar é onde Deus indicou para você estar. Pensamos nessa família aqui em Pi-Hairote. Antes de atravessar, quanto medo, quanto desgosto, a Bíblia diz que até queriam matar Moisés. Quantas vezes nós estamos passando momentos na nossa casa que nós não sabemos qual é a direção melhor para tomar. E quantas vezes pensamos, erramos. Isso daí é sem discussão. Vamos cometer erros, sim. Ninguém aqui fez estágio para ser mãe. Ninguém fez estágio para ser pai. Mas o Deus que formou seus filhos no seu ventre, Ele sabe disso. E Deus não buscou nenhum santo na terra para Ele fazer sua obra. Ele mandou um santo. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós somos pecadores, casamos com um pecador, e temos filhos pecadores, porque a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Não tem criança que é anjo, não. Nem quando está dormindo, é um pecador pequeno. Criança tem ira. Criança mente, criança não mente. Criança tem ira. Criança tem inveja.
é carnal, tem ciúme, tem tudo isso, só que ele é pequeno. E a gente diz, mas olha como é inteligente. Não é não, é pecador, é carnal. Quando é filho dos outros é carnal, quando é da gente é inteligente. Então, você pensa como vai ser essa história, você, pecadora, casa com pecador e tem filho pecador, e como é que vai ser? Logicamente, nós vamos precisar de Deus. A grande questão é que esquecemos que quem nos formou no ventre da nossa mãe foi Deus. E é Ele que sabe tudo a respeito de cada um de nós. E quantas vezes nós estamos num verdadeiro pirrairote na casa, um verdadeiro pirrairote na família. Às vezes o pai está desempregado, ou o pai está doente, a mãe se aborreceu, alguma coisa aconteceu e a casa vira aquele mal-estar total. Se você nunca passou por isso, peça a Deus que nunca passe. Mal-estar, você não tem prazer de voltar para casa. Se você não olhar para Deus, não vai dar certo. Há um momento na vida de Abraão em que a casa dele estava um pirrairote só, porque Ismael tinha nascido, e Abraão estava louco pelo filho, porque ele estava feliz da vida que ele tinha um filho, porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Agora ele não se controlava, coitado. Rapaz, quando tem filho e é jovem, já fica todo bobo. Imagina um homem de 86 anos. E ele dava toda a atenção para o filho. E na aba do filho a escrava ia também. E Sara não estava mais aguentando a situação. A essa altura, Sara estava com 90 anos e Abraão com 99. Meu irmão, você nunca vai compreender uma mulher. Quando os homens vêm para eu aconselhar, irmã, não consigo entender minha mulher, eu digo, desista. Porque Deus criou a mulher, mas não tem um versículo que ele diga, maridos, compreendei vossas esposas. Ele diz, amai. É para amar sem compreender. Você não vai conseguir. Então, eu não sei se já aconteceu na sua casa, da mulher estar braba com você. Você chega perto, ela não fala. Ela fica braba. Ela não diz uma palavra, ela fecha a cara. Mas há de você que vai embora. Ela fica mais braba ainda. Ela quer você perto só para ela fazer malcriação. É mulher, não, mulher é assim, quem está falando aqui é uma mulher, velha, mas mulher. Ela quer ter o prazer de você ficar ali perto para ela mostrar que ela não fala, que ela não dá o braço a torcer. Mas ela está satisfeita da vida porque você está ali por perto dela. Aprenda isso. Vá por mim que você vai direito. Fica por perto dela, que ela está feliz da vida. Tem umas que vira para o filho e diz, fala isso com o seu pai. E o pai está perto. Mas essa ainda não é convertida. Abraão estava desse jeito com Sara. Sara não falava mais. A comunicação entre eles tinha minguado. Estava na pior fase da comunicação. A comunicação deles era só um silêncio. Aí, no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz assim, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na porta da sua tenda no maior calor do dia. Pá. Você sabe que o maior calor do dia é uma expressão que tem lá em Cantares. Onde dize, meu amado da minha alma, onde o apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia.
Meio-dia significa o momento das aflições, das dores, das dificuldades, o momento do desemprego, o momento da doença, o momento do luto, o momento das perdas, o momento das frustrações. Porque o maior calor do dia é entre meio-dia e 2 horas da tarde. Ninguém consegue ficar do lado de fora por causa do calor, que vai a 60 graus. O vento corta do deserto, trazendo areia e vai arrebentando tudo. Então, qualquer pessoa se cobre, o árabe se cobre todo. Não é por uma questão de pudor, é para proteção. Abraão está sentado à porta da tenda no maior calor do dia. O que é isso? Ele não era doido. Então, se ele estava, por que ele não entrava? Lá dentro devia ter uma jararaca, e a jararaca era Sara. Você pode ter certeza. Eu vou sair do púlpito para depois o pastor Luiz não brigar comigo. Eu acho, quando eu digo axiologia, que não está escrito na Bíblia, eu saio do púlpito. Eu acho que ele estava lá fora e de vez em quando ele fazia assim, para ela saber que ele estava. Porque Sara tinha que saber que ele não estava lá com a escrava e com o filho. Então ela estava lá dentro, mas o marido estava do lado de fora. De vez em quando ele tossia para ela saber que ele estava lá. Porque homem que tem mulher braba é assim. Coitado de Abraão. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Sentado ali, a Bíblia diz, levantou os olhos. Ele deve ter feito assim. Nossa. Ele viu que Deus estava ali. Deus estava ali, ele não tinha percebido. Deus já tinha vindo para resolver o problema do casal. Está vendo? Você viu que Deus está sempre interessado na família. Precisava ter feito isso tudo para dar trabalho a ele. Ele podia ter feito a humanidade todinha sem precisar disso. Mas ele quis. Então, por quê? É santo, é bom. Então, Deus está interessado na sua casa. Deus está interessado na sua família. Deus está interessado em você como mulher, como mãe. Deus está interessado em você como homem, como pai. Ele quer que tudo lhe vá bem, que sua família prospere para a glória dele. A família é algo tão de Deus que o inferno e o mundo têm investido tudo para destruí-la. Tudo para destruir, principalmente casamento. Agora é ridículo casar homem com mulher, mas no mesmo sexo é até bonito. O que você acha? Pode ter casamento? Se não for, casamento segundo a visão de Deus. Então você vê que existe um empenho para a destruição da família. Abraão, quando olhou para cima. Olha o que está escrito em Gênesis 18. Levantou ele os olhos, olhou, e eis, versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Era Deus. Eles estavam ali, mas Abraão só pôde ver quando levantou os olhos. Esse é o ponto. Nós esquecemos de levantar os olhos. A Bíblia diz, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Mas nós esquecemos. Esquecemos que nós já estamos assentados nas alturas em Cristo Jesus. Lá é o nosso lugar, porque esse é o nosso status. E quando Abraão viu, ele se ofereceu para prestar um culto. E Deus aceitou. Então, aí ele invade a tenda e diz para Sara, Sara, prepara
pão com 3 medidas de flor de farinha. Foi escolher um novilho tenro e bom, deu os empregados para preparar. Ele preparou coalhada de leite e, quando estava tudo pronto, ele trouxe e colocou a oferta toda diante de Deus e ficou em pé ministrando. Os 3 aceitaram, comeram. E aí vem uma pergunta. Deus entra no nó da questão. Aquela família estava em Pi-Hairote. Aquela família estava com uma dor muito grande, com uma aflição. Não havia como desfazer a dor que estava instalada ali. Havia uma mulher, uma esposa, que estava sofrendo porque não era mãe. E a outra estava sofrendo porque era mãe, mas não era esposa. Havia uma esposa que não era mãe, e uma que não era esposa, mas era mãe. A confusão estava ali dentro da casa dele. Abraão não sabia como resolver. Sara não sabia como resolver, porque Sara deu a sugestão para ele se deitar com a escrava. A escrava também não tinha culpa, porque foi a dona dela que mandou. E a confusão estava generalizada dentro da casa. Situações como essa, na Bíblia, é Pi-Hairote, não tem para onde correr. E se não tem como correr, então é só Deus que vai fazer. E quando Deus olha para ele e pergunta: Sara, tua mulher, onde está? Ele disse: está aí dentro da tenda. Daqui a 1 ano eu virei a ti e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Olha, se você observar, quer aprender mais uma coisa sobre sua mulher, meu filho? Então, olha o que está escrito em Gênesis 18, no versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Olha aqui, ó. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Sara estava atrás dele na porta da tenda, olhe, antena ligada. Sabe por que Sara fez isso? Porque ela era mulher. Você sabia que sua mulher faz isso? Eu vou entregar hoje aqui, é Dia das Mães. Sua mulher faz isso? Ou você está pensando que sua mulher é diferente de Sara? Só mudou a época, mulher é a mesma coisa, o padrão foi Eva. Mulher, olha seus lenços, sua carteira, seu talão de cheque, boleto do cartão. Tem umas que cheiram até a roupa. Elas tomam conta de você, meu irmão, você que não sabe. Repito de novo, quem está falando aqui é uma mulher velha, mas mulher. Mulher está de olho em você. Quer que eu lhe diga por quê? Porque quando Deus fez a mulher, Ele colocou um ingrediente na mulher que se chama maternidade. O que é que Ele fez na mulher? Ele botou um berço dentro do ventre dela, dentro dela. Ele colocou seios que são 2 mamadeiras. Ele não botou barba no rosto da mulher para não machucar neném. Ele não deixou nascer cabelo no peito da mulher, porque o neném vai estar ali. Graças a Deus. Então, Deus tomou todo o cuidado, porque Ele olhou e Ele disse: isto aqui vai ser maternidade pura. Só isso. E vou dizer mais uma coisa, tem uma história que vem de longe, é nora com sogra. Não adianta. Sabe qual é o problema da nora com a sogra? É que a sogra é mãe do rapaz.
ele arranja a moça que vai ser a esposa dele, mas ela vem com uma dose acentuada de maternidade. E aí vai chocar com a mãe. Porque o rapaz já tem uma mãe, a noiva vem com sentimentos de maternidade, ela abraça aquele rapaz para proteger, para amparar, para cuidar. Se deixar, ela vai, ainda noiva, cuidar do cabelo dele, da roupa que ele usa, do sapato. Ela vai cuidar de tudo, ela vai mudar até o creme dental que ele usa. Você está pensando que eu estou brincando? Sou sogra. Mulher, ela ama o marido com um tremendo ingrediente de mãe. É como se ela tivesse parido aquele, tanto que ela diz, meu marido. É meu. E ali ninguém tasca. Quando a mãe do rapaz não entende isso, ela afirma para competir. Não tem jeito. Nós vamos até um determinado ponto, depois temos que soltar a barra, porque tem outra mulher na vida dele. Porque toda mulher tem inserida em si, eu não sei onde é, na alma, no corpo, em todo canto, maternidade. Ela cuida, ela quer saber os menores detalhes da sua vida, o que se passa, ela pergunta, o que ela achar que não deve perguntar, ela vai fustigar para ver se descobre, e assim ela vai. Porque ela tem que dominar. Ah, mas isso é feio. É mulher. Olha, Sarinha, olha Sara, atrás dele, atrás da porta, mas não foi necessário só atrás dele, ela estava, ligada. O que Abraão estava fazendo? Ministrando diante de Deus, mas ela tinha que saber o que Deus falava com ele e o que ele falava com Deus. Mulher. Você vai querer compreender uma mulher? Quando Deus falou com ele, de hoje a 1 ano estarei aqui, e Sara, tua mulher, terá tido um filho, ela riu-se e pensou, mas quando? Na minha idade, velha eu, velho meu velho, terei ainda prazer? Deus perguntou para ele, por que se riu Sara? Dizendo, será possível que depois de velha terei ainda um filho? Acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Deus disse, não é assim, é certo que riste. E o pobre do Abraão no meio dos dois. Sara lá de dentro e Deus lá de fora. Sara desmentindo Deus e Deus desmentindo Sara. Casa. Lar. Família. Eles estavam vivendo um pirrairote. Não tinha saída. O que Abraão ia fazer? Sara, braba, ofendida, frustrada. O filho estava lá, Ismael. O que? Ela não podia fazer nada, a escrava não podia fazer nada, Ismael não podia fazer nada, Abraão não podia fazer nada. Quem foi que inventou a história não foi Deus, mas Deus criou família. Vá adorar. Na adoração vem a resposta. Você viu o que aconteceu? Como ficou resolvido isso? Abraão colocou a oferta de Sara, pão, a oferta dos trabalhadores dele, novilho, a oferta dele, coalhada. O que faltava? A oferta do filho. Por que Abraão não trouxe? Porque não tinha filho. Porque ele não tinha? Porque Deus não tinha dado. Então ele veio com tudo o que tinha e Deus foi suprir o que não tinha. De hoje a 1 ano eu virei a ti, e aqui terá também a oferta da tua descendência, porque eu vou prover. Quando você
vai diante de Deus pela sua família, quando você ora pela sua casa, enquanto você ministra diante de Deus, Deus olha para a sua casa, Deus cura o ventre de sua mulher, Deus lhe diz até o sexo do filho que ele ainda vai formar no ventre da sua mulher. E se tiver problema com você, ele vai resolver. Nós vemos Deus ressuscitando o sistema reprodutor morto de Sara. Nós vemos Deus revigorando o sistema reprodutor falido de Abraão, 99 anos. E Abraão engravida Sara e ela volta a sorrir e tem um filho. Isso tudo nós falamos por quê? Porque todas as vezes que nós nos encontramos numa situação chamada pirrairote, Deus tem um plano ali dentro. A cruz é pirrairote. É uma situação que não tem jeito, mas Deus tem um plano. O plano da redenção está ali. E ali ele reverte a situação da queda do homem. Quando Deus traz o povo dele, de Israel, para Pirrairote, é porque ele tinha o plano de ser glorificado no exército de Faraó. Porque o anjo da morte já tinha passado no Egito e matado todos os primogênitos dos homens e dos animais. Mas o exército estava em pé. Agora ele foi envergonhar o poderio do maior exército da terra naquela época. E ele fez por quê? Porque o seu povo estava em Pirrairote, estava numa situação sem saída. E quando não tem mais saída para nós, Deus ainda é a saída. E sempre será. Quando Abraão estava com sua família numa situação Pirrairote, sua casa dividida, ele não tinha mais para onde ir, não havia mais comunicação com sua esposa, ele nem mesmo tinha prazer de ficar com ela para a sesta depois do almoço. Ele levantou os olhos, Deus já tinha chegado para que aquela situação fosse resolvida e resolvida com alegria. O que nós podemos pensar? Como é que está a nossa vida hoje? Quantas vezes temos entrado em Pirrairote e às vezes nos desesperamos e não olhamos na direção certa. Hoje nós temos passado uma situação de ver tantas mulheres sozinhas para criarem filhos, para darem conta do lar, enlouquecidas dizendo eu sou pai, sou mãe. Não. Olhe para cima, porque Deus que inventou a família. Se alguém veio contra a família, seu marido saiu ou está ausente da casa por alguma razão, Deus não deixou de estar interessado naquilo que Ele criou, naquilo que Ele formou. Deus continua interessado em você, mulher. Deus continua interessado na sua maternidade. Deus continua interessado nos seus filhos. Eu gosto sempre de lembrar que quando você descobriu que estava grávida, você descobriu, mas o filho já estava no seu ventre. Sandra, quando você descobriu que estava grávida de Mariana, que idade, quantos dias Mariana já estava no seu ventre? Aqui, a irmã Sandra está dizendo que ela tinha uma pessoa dentro dela, 30 dias, foi ela que disse. Mas ela não sabia. Não era uma lombriga, era uma pessoa. Dentro dela, meus irmãos. Porque se estivesse na geladeira, ela não soubesse, no guarda-roupa, mas era dentro dela, ela não sabia. Quando descobriu, estou grávida. Ficou feliz, eu sei. Ficou feliz, muito, mas já estava lá e você não sabia. Aí foi avisar para o marido, também se assustou. Ficaram felizes. Mas Deus
é quem fez. O marido e ela deitaram juntos, mas quem fez o filho foi Deus. E tem mais uma coisa. Deus não pede licença. Ele faz. O salmista diz: Tu, Senhor, teceste o meu interior. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Quando Deus falou com Jeremias, ele disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, você não sabe, mãe. Você não sabia que a Mariana estava dentro do seu ventre, que não foi você que fez. E também não foi seu marido, que talvez não saiba fazer esse microfone. Como é que ia fazer, Mariana? Então, é Deus que faz. Deus faz e Ele é responsável pelo que Ele faz. Você nunca viu uma árvore voando sozinha no céu e produzindo frutos, porque não foi assim que Deus criou. Você nunca viu peixe voando pelo meio do céu e tendo cria e ficando ali meses e anos, porque não foi assim que Deus fez. Deus criou o homem. Deus formou o homem. E Deus não vai desistir. Ele é o único Deus criador. Ele é Jeová Elohim, único Deus criador de todas as coisas. Portanto, quando você estiver na sua família, nessa situação, pirrairote, não tem saída, está difícil, não sei o que fazer, Senhor, o que é que eu faço? Jesus Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. É preciso que você olhe para o alto, mas não abra a porta. Fique onde está, como Noé fez com sua família. Quando sair pela porta, é para a adoração, para que a sua família tenha Deus como prioridade. Mas se a sua casa está numa situação onde você não vê saída, seja por causa de desemprego, seja por causa de problemas, quantas pessoas hoje enfrentando dores de drogas, filhos com problemas de droga, com problemas de sexualidade confusa, com busca de divórcios e dívidas e desempregos e tantos problemas que podem chegar. Eu digo para você, é Deus que está chamando: ei, por que esqueceu de mim? Quem resolve pirrairote sou eu. Eu abro o mar. E você sai de pirrairote. Por quê? Porque eu ainda sou Deus. Então, o que eu quero desejar, que nós, como mulheres, cada vez que, uma vez por ano, celebramos o Dia das Mães, nós possamos nos lembrar que quem criou isso tudo foi Deus. Quando Ele nos fez mulheres, Ele nos deu um coração materno. Mesmo se não parirmos do nosso corpo, nós vamos ter a maternidade presente em nós. Porque nem toda mulher vai parir no corpo, mas o coração dela vai parir e vai parir muito. Então, que você possa ter certeza que não há situação onde Deus não esteja com a mão estendida para você. Tem um momento tão lindo na vida de Pedro. Pedro resolveu, quando viram Jesus andando sobre o mar, que gritaram e disseram que era um fantasma. E quando Jesus disse: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu,
que eles viram que era Jesus, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir a ti, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem, vem. E Pedro não foi? Pedro foi, eu acho terrível isso. Ele foi. E Pedro andou. Mas ele começou a olhar na força do vento, nas ondas, e quando ele olhou para o problema, começou a afundar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou. Quando começou a considerar o problema, começou a afundar. E bateu água, e bateu água, e bateu água. Quando não aguentou mais, ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus só estendeu o braço. A diferença dele para Pedro era só do braço. Jesus pegou, tirou e disse: vem, homem de pequena fé. Tomou-lhe uma bronca ali. Por que duvidaste? O que me chama muito a atenção aqui é que Jesus não estava dentro do barco com os outros. Ele estava aqui fora na tempestade com Pedro. Está vendo? Ele estava com aquele que estava se afogando. E quando ele entra no barco, os outros podem ter rido de Pedro, mas Pedro até hoje é o homem que andou sobre o mar. O que eu quero dizer para você, na situação que você está, você pode ter causado a situação, não tenha vergonha de chegar para Deus e dizer: fiz tudo errado, porque Ele já sabe que fez. Ele sabia que ia fazer. Esperava que você o procurasse. Tudo o que Deus quer de nós é que o busquemos. E busquemos de todo o nosso coração. Porque Ele sabe que nós é que precisamos buscá-lo. Ele não tem necessidade de ser buscado, mas nós precisamos buscá-lo. Qualquer situação, olhe para cima, clame por Ele e diga para Ele que você não pode dar um passo porque você não sabe a direção. É pirrairote. E que Ele é mestre em pirrairote. E Ele há de abrir o mar para você. A abertura do mar pode lhe causar medo, pode dar pânico. Mas você vai chegar do outro lado e Ele vai guiar você num caminho onde você nunca esteve. Amém? Que nós aprendamos a buscar ao Senhor o tempo todo, em qualquer situação que estivermos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém.